com esta vida que ele leva. Mas a Bíblia, ela vai nos mostrarmos para nós que Deus, ele tem muito mais a fazer através da nossa vida, irmãos. A grande verdade é o que? Esse rei se chamava Josafá. A Bíblia diz que Josafá era um homem temente a Deus, um homem fiel ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Josafá, ele vai se deparar diante de um cenário obscuro, diante de um cenário caótico e preocupante. A notícia que chega até Josafá, que grande era a multidão que estava vindo para pelejar contra eles. E olhando humanamente, Josafá, ele não tinha nenhuma possibilidade para vencer os seus inimigos. Olha o que Josafá ele vai fazer. A Bíblia diz que Josafá, ele apregoou jejum, oração em toda a nação de Judá. Convocou o povo para orar. Convocou o povo para jejuar. Vamos clamar a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração deste povo. Deus, meus irmãos, dá ordem, aleluia, aos teus anjos em favor deste povo. Irmão, a igreja, se ela, aleluia, entendesse o poder que ela tem, ela saía deste acomodismo. A igreja, ela tomava uma posição, se posicionava diante de Deus. Porque, irmão, a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode com muitos seus efeitos, irmãos. Mas a grande verdade é o que? Nós oramos pouco demais, irmãos. Nós não oramos é nada, irmãos. Não oramos é nada, irmãos. Mas a Bíblia, ela vai nos direcionarmos a nós. A oração é orar, é clamar, é buscá-lo ao Senhor. Mas vejam bem, olhando aqui para este salmo, nós vemos aqui que o salmista, quando ele escreve este salmo, ele vai falar a semelhança de um Deus que é poderoso. Ele vai falar, aleluia, de um poder que este Deus que tudo pode. Quando ele vai dizer que quem é como o Senhor nosso Deus. Aleluia. Ele está dizendo aqui, quem é como o nosso Deus? Não existe outro, aleluia, como o nosso Deus. Não existe outro maior do que o nosso Deus. Não existe, irmãos. Este Deus é um Deus glorioso. É um Deus poderoso. É um Deus que não divide a glória dele por ninguém. Então, quando ele diz, este Deus é um Deus tremendo. Veja bem, irmãos. A Bíblia diz que quando a arca da aliança, os filisteus tomam a arca da aliança, a Bíblia diz que Israel fica sem a arca da aliança. E a arca, meus amados, ela fica por alguns anos, algum tempo nas mãos dos filisteus. Mas ali, Deus, ele manifesta o poder dele através da arca da aliança. E os filisteus, eles ficaram preocupados, com medo, e eles devolveram a arca da aliança. E a Bíblia diz que a arca da aliança vai para a casa de Abinadab. E a Bíblia diz que a arca da aliança fica ali 20 anos na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que quando Davi, ele vai reinar sobre Israel, a Bíblia diz que Davi, meus irmãos, vai buscar a arca da aliança.
Porque Davi, ele entendeu, aleluia, que sem a presença de Deus não tinha como ele governar. E a Bíblia diz que eles preparam tudo para levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Mas a Bíblia diz que eles colocam a Arca da Aliança no carro de boi. Aleluia. E a Bíblia diz que quando eles vão indo, a Bíblia diz que o boi se tropeça e a Arca da Aliança vai para cair. E a Bíblia diz que o filho de Abinadab, Uzá, ele estende a mão para segurar a arca. E a Bíblia diz que naquele momento Uzá foi fulminado, porque ele não podia botar a mão. E a Bíblia diz o que acontece? A Arca da Aliança vai para a casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que a Arca da Aliança fica na casa de Obed-Edom quanto tempo? 3 meses. E os 3 meses que ficou na casa de Obed-Edom, a casa de Obed-Edom, a família de Obed-Edom, todos foram abençoados. Então, meus irmãos, quando olhamos aqui para este texto da palavra de Deus que diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Aleluia! Este Deus que está acima de tudo, este Deus que habita nas alturas, este Deus, aleluia, que é glorioso, que é tremendo. E no verso 6 que diz: o que se inclina para ver o que estás no céu e na terra. Deus, ele vê tudo. A Bíblia diz que nada fica oculto aos olhos de Deus. A Bíblia diz que ele se inclina, aleluia, ele se inclina para ver o que se passa no céu. Aleluia, ele se inclina para ver o que se passa em cima desta terra. Deus está vendo a sua caminhada. Deus está vendo a peleja que você vem passando. Deus está vendo as lágrimas que você tem derramado. Deus está vendo os gemidos que você vem gemendo. Deus está contemplando a sua dor. Deus está vendo tudo. Aleluia, porque nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Possa que você achar que Deus não está te ouvindo, que Deus não está lhe contemplando, tá-se, porque ele se inclina para ver o que se passa no céu em cima desta terra. Deus é tremendo, irmãos. A grande verdade é que tudo é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Israel estava sendo confrontado, meus irmãos, com o rei Senaqueribe. Senaqueribe foi um rei malvado, foi um rei que matava, ele invadia a cidade e dominava tudo. E a Bíblia diz que uma certa feita, o rei vai tomar uma atitude para invadir Jerusalém. E a Bíblia diz que o rei manda o seu mensageiro, Senaqueribe manda o seu mensageiro para ir até ao rei Ezequias. E a Bíblia diz que eles vão, o mensageiro vai, confronta Ezequias, humilha Ezequias, confronta Deus, e assim sucessivamente. E a palavra do Senhor diz que Ezequias manda os seus mensageiros e até o profeta Isaías para relatar tudo. E os profetas, quando chega e relata para Ezequias, para o profeta Isaías, e Isaías manda mensagem a dizer para eles, para Ezequias, que não preocupaste, que não temaste. E a palavra do Senhor diz que o rei Ezequias, ele se veste de pano de saco,
E Ezequias vai para a casa de Deus, para o templo. E Ezequias vai apresentar diante de Deus as afrontas de Senaqueribe. E ele vai humilhar, clamar ao Senhor. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Senaqueribe cerca Jerusalém. E havia com Senaqueribe 185 mil homens cerca Jerusalém. Havia mais homens do que a própria população que havia em Jerusalém. Mas a palavra do Senhor diz que quando Ezequias estava orando, Deus dá ordem ao anjo, e este anjo vem no arraial de Senaqueribe e mata todos aqueles homens ao fio da espada. Escute aqui, Deus é um Deus que se inclina para ouvir a oração do justo. Deus é um Deus que se inclina para ouvir os sussurros gemidos dos teus filhos. Deus, Ele jamais vai deixar de responder as tuas orações, o teu propósito que você vem colocando diante do altar de Deus. E pode ter a certeza que no tempo de Deus Ele mudará o cenário. Pode ter a certeza que Deus vai abater os seus inimigos ao fio da espada, e o nome dele será glorificado. Glória! E diz ainda, verso 7: levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado. Deus é um Deus de excelência. Deus é um Deus que quando Ele entra na história de alguém, Ele muda tudo. Aleluia! Deus, quando Ele traz a dupla honra para a vida de alguém, Deus muda tudo. Deus é um Deus que levanta no pó, Ele levanta o pobre do pó e do monturo. Aleluia! Sabemos que o monturo é depósito de lixo, aonde que é colocado coisas que não prestam, que não tem mais validade. Quantas pessoas, meus irmãos, que noutrora não tinham um valor. Aleluia! Mas Deus entra e Deus muda o cenário e Deus muda a história. É este Deus. E diz ainda: levanta o necessitado. Deus é um Deus que quando Ele quer, nada impede o agir de Deus. A Bíblia diz que uma certa feita, Jesus vai chegando na cidade, desembarca daquele barco, e um homem, meus amados, vai até Jesus, Jairo. E a Bíblia diz que a filha de Jairo, ela estava mal, pode dizer que estava morta, e Jairo pede que Jesus fosse na casa dele. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai para a casa de Jairo, e surge uma mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, uma mulher que estava desenganada pela medicina, uma mulher que gastou tudo que ela tinha em busca de um recurso, em busca de uma cura. E a medicina desengana esta mulher. E o pior, meus irmãos, além dela ser desenganada pela medicina, esta mulher era maldita. Esta mulher não podia habitar no meio da sociedade. Ela era amaldiçoada. Mas esta mulher, ela ouviu, aleluia, dos milagres, do que Jesus realizou, o que Jesus estava realizando. Glória a Deus. Esta mulher vai tomar uma atitude de ir ao encontro de Jesus. Esta mulher não olha para a multidão, porque o alvo desta mulher, ela era ir até Jesus.
A Bíblia diz que esta mulher chega por detrás de Jesus. Deus da glória. E a Bíblia diz que esta mulher toca nas orlas de Jesus. E quando ela tocou, a Bíblia diz que ela parou. E ela falou, Jesus parou. E Jesus falou, alguém me tocou. E os discípulos, o pessoal que estava com Jesus, falou para ele, mas mestre, é muitos que te aperte, que te oprimem. E Jesus insistindo, alguém me tocou, porque eu senti poder. A Bíblia diz que esta mulher trêmula, ela aparece diante do Senhor. E Jesus naquele momento fala para esta mulher, filha, a tua fé te salvou, vai-te. E esta mulher, imediatamente ela foi curada. Esta mulher foi uma mulher que Deus levanta ela do pó, aleluia, tira do monturo, levanta esta mulher e coloca, aleluia, muda a história dela. Escute aqui, meu irmão, não sei qual é o deserto que você está passando, não sei qual é a guerra que você está passando, mas eu sei que é um Deus que tem o controle de tudo e que Ele pode todas as coisas, e operando Deus ninguém impedirá. É verdade. E a Bíblia diz aqui no verso 8, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Deus é Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Deus, quando quer honrar alguém, meus irmãos, Deus honra. Ele dá um brado e muda a história. Deus é Deus, que Ele tem o poder para